Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo, eu sou bacharel em design, pós-graduado em game design, estudo engenharia de software e hoje a gente vem aqui para a gente ver a atividade prática de modelagem e texturização 3D, né? Então vamos ver quais são as atividades que a gente vai ter que realizar para executar essa atividade prática. Vamos lá. Ok, né? Então temos lá nossa atividade prática de modelagem e texturização 3D. Qual que é o tema da atividade? A gente vai fazer um modelo 3D de personagem e sua texturização. A gente vai modelar o personagem e vai também texturizar ele, né? Vamos lá, vamos seguindo. Então tá, atividade prática de modelagem e texturização 3D. A atividade dessa disciplina tem como objetivo exercitar as capacidades de compreensão de uma arte conceitual e um model sheet para a modelagem e texturização de um personagem. Ou seja, o que isso significa? Vocês vão receber uma arte conceitual juntamente com um model sheet e a partir disso, mais as informações fornecidas, você vai construir um personagem e vai texturizá-lo também. A avaliação se dará pelo correto atendimento da arte conceitual e do model sheet no arquivo final. Ou seja, vai ser avaliado o quanto esse personagem está fiel às referências que foram passadas, né? O resultado deve ser autoral, ou seja, produzido por o aluno, né? Isso é um pouco óbvio até, né? Ou seja, tudo que você for fazer para esse personagem, tanto a texturização quanto a modelagem, tem que ser sido trabalhado por você, não por outras pessoas, né? O personagem tem que ter sido criado por você. Então vamos dando seguimento aqui para a gente falar um pouco mais sobre essa atividade prática. Ok, conteúdos e disciplinas que você deve e pode aplicar, né? Além, lógico, das aulas de 3D Max, né? E de outros softwares de modelagem e texturização 3D que vocês têm acesso, vocês podem dar uma olhadinha em ilustração para entender conceitos de ilustração digital, essas coisas assim. E também é interessante dar uma olhada na aula de design de personagens, né, para entender o que é model sheet, essas coisas assim, né? Ok, vamos dando seguimento. Qual que é a metodologia básica, né? O que vai acontecer, né? As etapas que já foram feitas, né? O personagem já foi conceituado, já foi criada uma conceituação do personagem, já foi criado uma arte conceitual, foi criado também um model sheet e vai ser lhe dado um briefing também. Então, essas etapas você não precisa se preocupar porque já foram feitas. Agora, quanto às etapas que você precisa fazer, né? É a modelagem do personagem, a criação dos mapas UVs, a criação de texturas e a criação de materiais. Quais são as etapas já realizadas? Né? Vamos ver aqui. A concepção do personagem. A empresa QuickFast, fictícia, com sede nos Estados Unidos, que atua com a produção de jogos e está trabalhando em um novo jogo de corrida barra kart, chamado Kart Racer, no qual o jogador controlará um piloto que será personalizado no início do jogo, trocando as cores das roupas do personagem. Ou seja, o personagem que vocês vão modelar é um piloto de kart, né? Então já tenha em mente isso, né? Após realizar um processo criativo que envolve pesquisa sobre o assunto, ilustrações, proposta de marketing, persona, um painel semântico do público-alvo, brainstorms, foi possível gerar uma arte conceitual e um model sheet do piloto. Lembrem que todas essas etapas vocês podem encontrar como fazer lá na disciplina de design de personagem. Lá é explicado todas essas etapas, né? Em outras disciplinas também foi possível trabalhar esse ponto, né? Aqui foi um pouco mais direto ao ponto para vocês partirem já da modelagem e da texturização, ok? Vamos lá. Esse é o conceito do personagem, né? Ele tá sem cor aqui, né? Só tem o fundo ali, porque a cor vai ficar a critério de vocês. Vocês vão decidir a cor. A avaliação vai se dar primordialmente pela forma do personagem, se o personagem vai respeitar essas formas, né? A gente vai ver com mais detalhes esses critérios para que o personagem possa ser colocado no jogo, né? Porque o personagem vai ter um tamanho, ele vai ter uma proporção no qual a pessoa que estiver trabalhando dentro do motor gráfico vai ter que conseguir colocar esse personagem e ele servir lá, né? Sem ter que fazer ajustes, né? Vamos lá.
O briefing, né? Modelar o personagem piloto, né? Aquele personagem ali. O capacete deve ser separado para futuras personalizações. O que isso significa, né? Você vai modelar o corpo e vai modelar o capacete separado, para que daí depois essa outra malha possa ser alterada por outros objetos, até se for o caso, né? Você vai ter uma capacidade de trocar o capacete, né? E a roupa separadamente, né? Criar os mapas UVs, né? Que seria um mapeamento, né? Para o personagem poder receber essas texturas, né? Texturizar o personagem, né? Colocar uma cor nele, eventualmente colocar alguns mapas para lhe auxiliar a dar efeitos diferentes no personagem, né? Reflexo numa parte, outra parte não tem. A gente pode analisar isso, né? As cores do personagem ficam a critério do modelador, como a gente já disse, né? As cores têm que ficar a seu critério. Os painéis da épora do personagem devem ter 270 centímetros. O que é épora? Épora é justamente, vamos retornar um pouquinho para a gente falar aqui, ó. É justamente essas poses que o personagem tem em T, né? No caso, a épora serão painéis, né, planos colocados no software para que você consiga modelar olhando para ele, né? Simplesmente trocando das vistas ali para você conseguir ver. Então, esses painéis têm que ter 270 centímetros para que o personagem tenha a altura certa destinada para o projeto, né? Ou seja, vamos lá, vamos continuar falando aqui. Atividades para realizar. Vamos falar sobre, então, as atividades que a gente tem que realizar para executar essa atividade prática, né? Ok, modelagem do personagem. Faça a modelagem do personagem utilizando as vistas disponibilizadas. Elas devem ter 270 centímetros por 270 centímetros. O personagem deverá ficar com, no mínimo, 170 centímetros, 1,70, né? E no máximo 180, 1,80, né? Ele vai ficar, se ficar certinho, ele vai ficar com 1,77, alguma coisa, né? Mas tem essa margem para vocês trabalhar. E deve ter no máximo 10.000 polígonos. O capacete deve ser um objeto separado para futuras personalizações. Tanto o capacete juntamente com o corpo tem que ter no máximo 10.000 polígonos. Por que, que a gente está falando 10.000 polígonos? Quando você está trabalhando com jogos, a poligonagem é um fator primordial para o desempenho do jogo. Então, quando você estiver modelando o personagem, você tem que ter em mente que, principalmente um jogo de corrida, que vão ter outros personagens iguais que serão outros corredores, é necessário que ele tenha a menor quantidade de polígonos possíveis para que o jogo tenha uma performance boa, né? Para que não sobrecarregue a memória de vídeo ou a própria memória RAM e o personagem e o jogo não trave ou até mesmo não execute, né? Então é importante você ter sempre esse teto de poligonagem, né? Vai depender muito da plataforma alvo, né? Mas aqui a gente limitou em 10.000 polígonos. Mapeamento UV, né? Você vai fazer o mapeamento UV do corpo do personagem e do capacete separadamente, né? Tá ali, ó, desempacotar o VW, né? Esse, no caso, é o modificador que a gente usa no 3D Max para fazer, né? A dica que eu dou aqui para vocês é justamente quando você for fazer esse mapeamento, você imaginar como é que seria fazer uma roupa para esse personagem, onde é que seriam os cortes de costura, né? É muito próximo disso, né? E pense que não pode passar exatamente no meio de locais muito importantes essa textura, esse corte, porque eventualmente quando você estiver texturizando pode ficar a marca desse corte, né? A dica que eu dou é fazer justamente em cima da costura, porque se ficar em cima da costura, quando o personagem for texturizado e ficar alguma marca, já vai dar a sensação que é a própria costura, né, da roupa, né? Vamos lá, vamos dando segmento então um pouco mais aqui, né? Cria texturização de acordo com o mapeamento UV com imagens de 1024 pixels por 1024 pixels, né? Então, 1024 por 1024. Vai ter uma textura para o corpo do personagem e uma textura para o capacete, né? Aqui tem um exemplo, né, que é de um personagem ali que está ali mapeado e texturizado o rosto, os braços e a parte interna da cabeça, ali, né? Tem a mão ali embaixo também, né? Então, o personagem já está texturizado ali, né? Não é para usar essa textura, né? Esse aqui é somente um exemplo, né? Tirado de outro personagem. Então, você vai poder fazer a texturização tanto do capacete quanto do corpo separadamente, né? Ok, criação de material. Crie os materiais do personagem levando em conta os atributos, cor base, rugosidade, se for emissivo, se você quiser fazer, de repente, o personagem ter uma parte da roupa que emite luz, você faz, você
fica a teu critério, né? Você que vai decidir como é que vai ficar as cores desse personagem e também a aplicação dos materiais, né? O que eu recomendo, por exemplo, é no capacete, que a rugosidade do capacete vai ser bastante baixa, né? O capacete tende a ser mais reflexivo, principalmente na parte da viseira. A viseira é a parte mais reflexiva do capacete, né? Então, é bem liso ali, né? Então, eu recomendo que se você for trabalhar nos materiais, você considere, leve em conta isso, né? Já a roupa do personagem, então, de repente, ela pode ser muito mais rugosa do que a viseira do capacete. Então, vocês têm que ter essa noção para fazer a diferenciação, né? Ok? Os critérios de avaliação, né? Então, vamos ver aqui quais seriam os critérios para avaliar essa atividade, né? O que a gente vai avaliar aqui, né? Ok, atividade 1, modelagem do piloto em posição T, vale 40% da nota, né? Ou seja, o mais importante é você conseguir modelar o personagem, né? Modelagem do piloto utilizando os painéis com 270 centímetros por 270 centímetros, com o personagem com altura mínima de 1,70 e máxima de 1,80. Ou seja, esses painéis têm uma sobra, né? Eles não ficam exatamente justinhos no personagem. E você vai ter essa variação ali. Ele pode ter entre 1,70 e 1,80, né? Com o capacete sendo uma malha separada para futuras personalizações, toda malha, incluindo o corpo e o capacete, devem ter no máximo 10.000 polígonos, né? Então, se passar dessa poligonagem, você já vai acabar sendo descontado, né, da tua avaliação, né? O mapeamento UV, né? Mapeamento do UV do personagem, levando em conta que serão geradas imagens de texturas de 1024 por 1024 pixels, ou seja, você vai ter um personagem com textura de 1024 por 1024, né? Você vai fazer lá aquele processo, pode ser desempacotar o VW, pode ser unwrap, pode ser, enfim, você vai estar no teu software ali de 3D e vai fazer o mapeamento UV do personagem para que você possa texturizá-lo mais adequadamente, né? E aí vem para a atividade 3, né? Que é a texturização do personagem, né? Que vale 20% da nota, assim como o mapeamento UV. É a criação de arquivos de imagem de 1024 por 1024 para o corpo do personagem e também o capacete. Uma imagem para o corpo, uma imagem para o capacete, né? Para você poder ter essa possibilidade de alterar os dois separadamente, né? Ou seja, se for num jogo, de repente, simplesmente a troca desses arquivos de imagem já pode fazer o personagem ter uma variação, né? Pode trocar de estilo de personagem. Vamos lá para a próxima e última. Atividade 4, né? Criação de materiais, também 20%, né? A criação dos materiais com texturas aplicadas, aplicando fidelidade ao material proposto. Exemplo, metal cromado deve ser metálico e com baixa rugosidade. Critérios obrigatórios. O personagem deve ter no mínimo 1,70 e no máximo 1,80. O personagem deve ser arquivado em um arquivo .zip com seu modelo 3D e texturas, né? O que significa ser arquivado, né? Nos softwares de modelagem 3D tem um método onde ele cria um arquivo compactado com todas as texturas, todos os arquivos do personagem, para que ele possa ser aberto em outro computador que não o seu, né? Porque se você mandar somente o arquivo em 3D, ele não vai trazer as texturas. E qual que é o problema disso? O problema é que não vai haver possibilidade de você ser avaliado nessa parte das texturas, né? Na criação dos materiais, até eventualmente, por causa da rugosidade, esses efeitos você vai conseguir. Mas no caso ali, atividade 3, texturização do personagem, se você não arquivar ele, não tem como ser avaliado a texturização do personagem, porque as imagens não virão, né? Ok, né? Situações em que o trabalho pode ser zerado, né? Não atender os itens obrigatórios, o personagem não ter essa altura, né? O personagem vir em um formato que não seja o zip e o trabalho não condizer com o material fornecido, né? Ou seja, pediu para modelar um piloto, veio um dragão, veio um
um guerreiro, sei lá, né? Tem que ser aquele piloto que está na textura, né? E também, lógico, né, se porventura o, o modelo 3D, a texturização, o material todo não tiver sido feito por você, né? Se tiver sido feito por outra pessoa, né, isso categoriza um plágio e vai acabar tendo o trabalho zerado, né? Então, essa seria a atividade prática de modelagem e texturização 3D, né? O objetivo é fazer um personagem, né, piloto em posição T, para que ele possa ser utilizado posteriormente para ser colocado em um jogo, né? O importante aqui é vocês se concentrarem em ter a máxima fidelidade possível em relação aos model sheets, né? É importante que você texturize também, e quando você texturizar, fazer uma mapeamento 3D e tudo mais, você use algum sistema de arquivamento mesmo, né? O 3D Max tem lá arquivar, o Maya também tem, e o Blender também. Se você puder usar esse sistema, você deve usar esse sistema, na verdade, vai ficar muito mais interessante para você, porque você não vai perder as texturas do personagem e o professor que for avaliar a sua atividade vai conseguir ver que as texturas estão ali e isso não vai acarretar nenhum problema para você, né? No caso, a atividade, né, tem por objetivo colocar vocês numa situação onde seria mais ou menos o que seria no mundo profissional, né? Você seria contratado para modelar esse personagem, você modelaria ele para que as próximas etapas de desenvolvimento possam ser aplicadas nele, né? A ideia é que vocês pratiquem esse processo de modelagem, estudem, compreendam, né? Busquem mais informações, inclusive, para que vocês consigam trabalhar com essa modelagem e já ter uma ideia de como funciona no mercado de trabalho esse processo de modelagem, né? Então, essa é a atividade prática de modelagem e texturização 3D. Eu lhes desejo bons estudos, né? E é isso aí.